A Polícia Civil concluiu os inquéritos contra o anestesista colombiano investigado por crimes de estupro e pedofilia. A DECAV também enviou um ofício ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro para apurar se o médico tinha licença para atuar como anestesista. A reportagem é dele, meu grande amigo que também está com a gente no SBT Rio, João Pedro Barrocas. Na tela. A última pessoa ouvida pela polícia foi o chefe do setor de anestesia do Hospital do Fundão, onde uma das vítimas foi abusada. Segundo ele, o colombiano atuou na unidade por 3 anos, sempre supervisionado. Ele não ficou em nenhum momento sozinho. Agora, esse pessoal, em momentos furtivos, eles são especialistas em fazer esse tipo de coisa. Agora, a polícia está apurando e, da melhor forma possível, isso vai ser resolvido. Mas, segundo a polícia, esta foto tirada pelo próprio médico mostra que ele está sozinho, junto com uma das vítimas. Atitude reprovada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. É incomum, eu diria até que improvável, o anestesista ficar sozinho sem alguém dentro de uma sala de cirurgia, porque ele precisa de ajuda. Para a polícia, já há provas suficientes contra o colombiano. Por isso, os inquéritos foram concluídos e serão encaminhados para a justiça. Mas as investigações continuam. Celulares e computadores do médico estão sendo periciados. Se a polícia descobrir novas imagens, novos estupros, outros inquéritos serão abertos. Andrés Eduardo Onati Carrillo, de 32 anos, foi preso em casa na segunda-feira de manhã. Ele é acusado de estuprar pelo menos 2 mulheres sedadas durante procedimentos cirúrgicos. O anestesista colombiano também é acusado de armazenar milhares de imagens com pornografia infantil. Se condenado, Andrés pode pegar até 20 anos de prisão. Eu não vou tratar esse homem como médico anestesista. Eu vou tratá-lo como pedófilo, como estuprador, porque eu não posso manchar a imagem dos médicos profissionais, amigos que eu tenho, que fazem um belíssimo trabalho, e colocar a medicina, que o pessoal fica tanto tempo estudando, porque uma pessoa comete um erro não, comete crimes, isso não é um erro, é crime, tinha que pegar prisão perpétua na minha, sabe? Porque eu acho um absurdo isso, é um absurdo. Eu tenho 2 filhas mulheres, 2. Então você consegue imaginar um pai doido e maluco como eu, que eu sou pelos meus filhos, o que poderia acontecer. Então por isso eu vou tratá-lo como estuprador, criminoso, tem que estar atrás das grades. Então nós vamos até a delegacia para falar ao vivo com o meu irmãozinho João Pedro Barrocas, que está lá na porta da DECAV. Na porta não, está lá dentro, ele não é bobo, né? Que está um calor ferrado. 700 graus, vai ficar lá fora, vai ficar da minha cor. Vai ficar com escândalo, né? Mas vai ficar da minha cor. Agora, ô João Pedro, já são 3 inquéritos que ele responde ao todo até o exato momento. 2, né? Pela suspeita de estupro em 2 unidades hospitalares, e o outro é por conta dessa questão de armazenamento, né, de sexo com crianças, a questão da pedofilia e também dos estupros. Boa tarde para você, meu irmão. Quais são as novas informações? Fala, meu amigo Caio Alex, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o SBT Rio nessa quinta-feira. Olha, Caio, a gente pode dizer assim que agora é com a justiça, porque o delegado responsável pelas investigações, o doutor Luiz Henrique Marques, da DECAV, titular da DECAV, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, ele avalia que já há elementos suficientes para concluir o inquérito. E esse inquérito vai ser encaminhado para a justiça. Na verdade, 3 inquéritos, como você explicou. E por que são 3 inquéritos separados, Caio? É porque cada crime, cada fato desse aconteceu em um lugar e numa data diferente. Então, foram abertos vários inquéritos e esses inquéritos foram encaminhados aí à justiça. Agora, é bom lembrar, os peritos do ICCE, o Instituto de Criminalística Carlos Ebel, estão fazendo uma varredura total, uma perícia detalhada em todo o material apreendido com o anestesista, com esse monstro pedófilo, como você falou. Então, eles estão em busca de novas provas e de imagens, inclusive imagens que foram apagadas, que podem comprovar novos estupros, e se novos estupros forem comprovados, novos inquéritos serão instaurados pela polícia. Caio. Sabe o que acontece, João Pedro? Isabelle Benito ainda falava isso ontem aqui no SBT Rio.
Porque as mulheres, né, quando elas vão passar por algum procedimento e são anestesiadas ali, muitas delas adormecem e não conseguem entender o que está acontecendo. Só que algumas ficam assim, será que isso aconteceu? Será que não? A gente viu naquela outra situação daquele outro anestesista não, aquele outro criminoso, que a investigação era lá de São João de Meriti, que cometeu aquele crime bárbaro que foi filmado estuprando uma mulher ali depois de ter dado à luz ao filho, porque foi isso que ele fez. Sabe, são crimes semelhantes desses bandidos salafrários que têm que estar atrás das grades. A verdade é essa. Só que é esse tipo de levantamento que o ICCE vai fazer e que os técnicos da Polícia Civil, eles vão fazer também, de pegar o telefone, tentar ver imagens que foram apagadas, João Pedro. Isso é muito importante, porque ali dentro, com certeza, tem mais ações criminosas desse bandido estuprador. Sabe por quê, João Pedro? Porque a pessoa acaba cometendo erro, sabe, várias vezes. E esses criminosos gostam de se ver ali na imagem. Então, com certeza, a polícia nesse trabalho, João Pedro, fazendo essa perícia, deve achar imagens. Aí a gente recomenda o quê, João Pedro? Que essas pessoas procurem a delegacia mais próxima ou até mesmo a DECAV, não é isso, João? Exatamente. A gente lembra que durante a semana o pai de uma criança vendo as reportagens, né, uma criança de apenas um ano, Caio, que faz tratamento oncológico, ou seja, faz tratamento contra o câncer. Esse monstro teve a coragem, né, de abusar dessa criança. Pelo menos é isso que o pai desconfia, porque ele acabou tendo que ficar fora da sala, né, porque foi convencido pelo médico e a criança ficou cerca de meia hora sozinho com essa criança. Então, se os se os peritos conseguirem encontrar imagens do abuso a essa criança, certamente mais um inquérito aí vai engrossar a conta desse anestesista e a gente espera que ele fique preso durante muitos anos. Então, quanto mais processos ele tiver nas costas, mais tempo ele vai ficar preso no xilindró. Olha, João Pedro Barrocas, não sai daí não, que eu vou pedir a você que está em casa para dar a sua opinião no Twitter, ou então manda para mim aqui no Instagram, @CaioAlexSBTRio, que eu vou ler aqui agora. Passando a pergunta para o João Pedro ou para o doutor Alano Sharp daquilo, Sharp. Essa perícia que vai ser feita agora é muito importante. Pegar o telefone, esmiuçar o que pode ter ali, computadores dele e outros meios eletrônicos, para tentar entender o que ele fazia com essas imagens. Porque podem ter mais crimes, tá, gente? Não só isso aí, não. Porque ele pode estar divulgando imagem de criança aí para algum lugar, então pode estar se ferrando mais ainda. Então, a pena dele pode se agravar mais, caso essa perícia possa encontrar ainda mais indícios de outros crimes cometidos por ele? O estupro é um crime extremamente covarde e grave. Deixa sequelas inimagináveis à maioria das pessoas. Nesse caso, você bem falou, ele aproveitava situações, quando não com menores, de vulnerabilidade. A pessoa está anestesiada e, numa situação de vulnerabilidade, ele aproveita para praticar o ato criminoso. A pena pode aumentar, por exemplo, como essa vítima estava anestesiada e acabou sendo estuprada por esse homem, essa pena dele pode ter um agravante por esses métodos utilizados para que o crime fosse cometido? A vulnerabilidade já caracteriza o crime de estupro. Na verdade, é uma situação que torna factível o crime de estupro, porque, na verdade, o estupro pode ser praticado por violência ou grave ameaça. É a regra. Então, a situação de vulnerabilidade equipara a violência ou grave ameaça. Então, uma situação que pode caracterizar, faz o estupro ser possível, a responsabilização. Agora, você falou, a pessoa às vezes fica na dúvida, porque está anestesiada, fica com a cabeça turva, quando acorda e não sabe se realmente aconteceu ou não. Então, é extremamente grave a situação. Agora, fundamental, nesse caso, já que houve uma mistura tanto de estupro de maiores de idade com crianças, etc., filmagem de crianças, então a gente tem que analisar realmente os eletrônicos dele, o celular, porque o computador, porque esse tipo de criminoso, ele não fica nesse tipo de crime uma vez só. Então, toda vez que ele puder praticar esse tipo de crime, ele vai praticar. Então, nesse caso, em relação a imagens com menores,
O fato de apenas armazenar as imagens, tanto no celular quanto no computador, já é crime. Então, realmente, essa perícia é fundamental. É preciso que seja esmiuçado todo o conteúdo desse celular e do computador desse sujeito, justamente para ele responder na integralidade dos crimes que ele praticou. E sabe o que acontece também, João Pedro Barrocas? Para nós que temos filhas, sabe? Para nós que temos filhas, quando a gente vê uma situação como essa, dá asco, sabe? Dá um sentimento, eu não gosto de falar, mas dá um sentimento muito ruim, muito. E ainda ontem, o João Pedro Barrocas, lá na delegacia, ele ainda pegava um outro caso de um homem aí, de um pai de santo, que abusava sexualmente de crianças. Então, João Pedro, se a gente parar na DECAV ou também na DPCA, a gente vai presenciar muitos e muitos casos que às vezes as famílias ficam com medo, os familiares ficam com medo de ir à delegacia achando que eles podem ser responsabilizados porque não deram total atenção à criança e por isso ela foi vítima de um crime. Só que esse tipo de ação, João Pedro, acontece e preocupa, porque são as nossas crianças, são as nossas mulheres que estão sendo vítimas de pedófilos, de estupradores como esses que foram presos nos últimos dias. Exatamente, Caio. Você não tem noção de como está sendo difícil a cobertura durante toda a semana. Eu tenho vindo aqui durante todos os dias acompanhando isso. Você que é pai de menina, eu também. Eu tenho 4 meninas, mais 2 enteadas. Quer dizer, as imagens que eu tive acesso são realmente nojentas. A vontade que dá é de vomitar. Não dá nem para descrever aqui, porque são imagens fortíssimas, né? A gente não consegue imaginar como é que uma pessoa tem coragem de cometer tamanha covardia contra uma criança. Não é só criança, não. Bebês, Caio, bebês de menos de 1 ano de idade, uma coisa assim realmente horrorosa. Eu, sinceramente, não teria condições psicológicas de trabalhar na DECAV. Até dou aqui meus parabéns à equipe da DECAV, que está fazendo um trabalho belíssimo, porque não é fácil. É todo dia uma história, cada uma mais complicada, cada uma mais suja do que a outra. Quer dizer, precisa ter muita estrutura, muito estômago para poder trabalhar aqui, viu, Caio? Eu não aguentaria, não. E para nós, João Pedro, para nós que somos homens, que temos filhas e que ouvimos isso, deixa a gente indignado, com o estômago embrulhado. A Marcelinha Careca, minha amiga lá da Zona Oeste do Rio, a Viviane Garcia, da Ilha de Brigadeiro, a Jana de Duque de Caxias, a Isadora das Capas e Acessórios, a Ana de Acaques, mãe do meu amigo Fernandinho, estão aqui dizendo assim: isso me deixa enojada, me deixa indignada. São mulheres dando as opiniões delas porque elas sabem a dor que acaba dando na alma, não é só no corpo. E por isso a polícia está fazendo esse trabalho. Já tem 3 inquéritos contra esse criminoso estuprador. Esses inquéritos vão ser remetidos ao Ministério Público e se tiver mais indícios nessa perícia, que Deus é grande e eles vão encontrar mais mais investigação e também outros inquéritos vão ser feitos ali para ser encaminhados ao Ministério Público. Para quê? Para que esse indivíduo estuprador, pedófilo, fique mais tempo atrás das grades. Parabéns a toda a equipe da DECAV e também o pessoal que faz um trabalho de psicólogo ali, que tem um trabalho exemplar. Parabéns à atuação de vocês.